Bom, hoje é um culto de missões. Nós fazemos um culto desse a cada 2, 3 meses. Nós temos uma conferência, aliás, 2 conferências missionárias durante o ano. E talvez alguém pergunte qual é a necessidade de um culto de missões, né? Mas numa manhã como essa, é para que a gente traga à memória o nosso chamado, o verdadeiro chamado da igreja. Um culto como esse é para a gente lembrar que Deus tem um chamado para cada um de nós e para nós juntos como igreja. Então, às vezes, na correria, no dia a dia, a gente vai, às vezes, perdendo ou se distanciando do propósito para o qual o próprio Jesus nos chamou, nos comissionou. Então, um culto como esse serve também para a gente trazer isso à memória. Eu quero ler esse texto, que está lá em Atos, capítulo 1, diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Verso 7. E disse-lhes, não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o verso 9, e quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos nessa manhã. Pai, uma manhã muito especial, uma manhã de tantos testemunhos, uma manhã com tantas coisas que o Senhor já tem trazido ao nosso coração. E agora nós pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco, ó Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Traz, ó Deus, algo ao nosso coração, algo novo, um renovo da parte do Senhor ao nosso coração, à nossa vida, à Tua igreja nessa manhã. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Ó Deus, que tudo aquilo que possa atrapalhar o agir do Senhor seja repreendido em nome de Jesus agora. E que o Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? A gente costuma dizer que há 3 formas, de fazer missões. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. A gente faz missões indo, a gente faz missões orando e a gente faz missões contribuindo, ofertando, é ou não é? Geralmente a gente ensina isso, Nós fazemos missões indo, nós fazemos missões contribuindo, ofertando, que é o que nós estamos fazendo aqui, que o pastor Antônio tem organizado. Nós fazemos missões orando e tudo mais. Mas existe uma pergunta que às vezes ela fica rodando, Ela fica andando no meio da igreja. E a pergunta é essa: por que nós fazemos missões? Por que fazer missões? Por que gastar tempo por isso? Gastar tempo orando? Para que ir? E ir não é só ir à África. Como o próprio pastor Antônio disse, para cada um Deus vai dar um alcance. Preste atenção nisso, olha aqui para mim. Para cada pessoa Deus dará um alcance. Alguns Deus vai levar para o outro lado do mundo, e alguns Deus vai levar para o outro lado da rua, e os dois são importantíssimos no reino de Deus. Então, veja bem, nós fizemos aqui, eu até vim com a minha camisa africana para lembrar você disso, que nós fizemos missões, alcançamos famílias lá no continente africano. E o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã é fazendo missões dentro da cidade de Rio Verde. Então, um não exclui o outro, mas um completa o outro. Então, por que nós fazemos missões? Por que nós investimos nisso? Por que nós vamos? Talvez essa seja uma pergunta que está no nosso coração. Por que nós fazemos missões? Tem tantas outras coisas para fazer. Por que nós vamos falar de missões? A gente pode falar de vitórias, a gente pode falar de bênçãos, a gente pode falar de livramentos, a gente pode falar de promessas, a gente pode falar de tanta coisa. Por que falar de missões? E é nessa pergunta que eu quero me deter nesses próximos minutos com você. E se você prestar muita atenção, eu prometo que não demora. Amém? O texto de hoje diz assim, Atos 1:8.
nós vamos se deter nesse texto. Mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção. O que está acontecendo para Jesus dizer esse texto? Jesus já tinha morrido. Jesus já havia ressuscitado. Aliás, Jesus fazia 40 dias que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus, nesses 40 dias, ele continuava aparecendo aos seus discípulos. Ele continuava aparecendo aos apóstolos, ensinando, fortalecendo, discipulando, orientando durante 40 dias. Mas nesse dia, nesse momento especificamente, Jesus estava pronto para subir ao Pai. Jesus estava pronto para voltar para o Pai. E aí de repente alguém faz uma pergunta: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino, vai restaurar a glória de Israel? Eu não sei se Jesus ficou bravo naquela hora, eu não sei se ele falou com amor, porque era como se alguém falasse assim: o Senhor ficou 3 anos e meio ensinando, agora está aqui mais 40 dias e a gente ainda não entendeu. Senhor, vai ser agora que o Senhor vai restaurar Israel? Vai ser agora que o Senhor vai restaurar a glória de Israel? Por que eles fazem essa pergunta? Porque o povo ainda estava preocupado com o aqui e o agora. Havia uma esperança do povo judeu que o Messias esperado, anunciado, profetizado, fosse alguém que fosse guerrear pela nação de Israel. Israel nesse tempo era governado por Roma. Quem estava acima de Israel eram os romanos, a maior potência de toda a sua época. Então no coração, na mente e a esperança do judeu era: o Messias vai se levantar, ele se tornará um grande rei, ele vai ser vencedor, ele vai guerrear contra Roma, e Israel voltará a ser aquilo que era na época de Davi, Salomão e tantos outros reis. Só que Jesus olha para essa pergunta e fala: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não está limitado ao povo de Israel. O meu reino não está limitado a fronteiras geográficas. O meu reino vai muito além disso que vocês estão esperando. Mas para que vocês consigam entender isso, para que vocês consigam viver isso, e para que vocês consigam colocar isso em prática, vocês receberão poder do Espírito Santo. Vocês serão cheios do Espírito Santo, e a partir desse momento vocês vão entender que vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não será mais sobre um povo local, não será mais sobre uma nação, mas todas as nações da terra, todos os povos, em todos os tempos vão conhecer o meu nome. É por isso que Jesus diz aqui: então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus faz uma promessa. Aliás, presta atenção aqui, Jesus revela 3 coisas nesse versículo de Atos 1:8. Quantas coisas Jesus revela? 3. O que Jesus revela? Uma promessa, uma missão e uma expansão. Diga comigo: uma promessa, mais forte, uma promessa, uma missão e uma expansão. Qual era a promessa? A descida do Espírito Santo. Qual era a missão? Vocês vão ser testemunhas agora em toda a terra. E qual era a expansão? Esse evangelho, essa mensagem vai chegar em todas as nações. Uma missão, uma promessa, uma missão e uma expansão. Agora, o que Jesus prometeu naquele dia, você consegue imaginar como foi essa cena? Às vezes eu fico pensando, como foi essa cena naquele dia? Será que era um dia nublado? Será que era um dia num sol igual de hoje? Será que era de manhã, de tarde? Qual era o momento? Jesus ali diante de uma multidão, a multidão olhando para ele, de repente Jesus começa a subir numa nuvem e desaparece, depois de dar todas essas instruções. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que Jesus disse para aqueles discípulos, aquilo que Jesus disse para aqueles apóstolos, é uma realidade para nós hoje.
Aquilo que Jesus entregou para aqueles discípulos se encaixa perfeitamente para nós hoje. É por isso que nós fazemos missões. Porque ainda há uma promessa de enchimento do Espírito Santo, amém? O Senhor Jesus deseja encher a minha e a sua vida do poder, da presença do Espírito Santo. O Senhor continua querendo renovar a nossa vida, transformar a nossa vida e derramar muito poder sobre nós. Mas uma missão também continua, a missão de ser testemunha dele por toda a terra. E uma expansão ainda precisa continuar, que é sendo pregado, o Evangelho continuar sendo pregado e para todas as pessoas. Para nós, hoje, em 2025, 19 de janeiro de 2025, o Senhor continua confirmando a sua palavra a nós. Eu estou chamando vocês para ser testemunha minha onde vocês andarem. Amém ou não? Pastor, por que nós fazemos missões? Porque a palavra continua a mesma, o Deus continua o mesmo, a missão continua a mesma. E nós precisamos ser lembrados disso. A gente tem uma brincadeira, às vezes uma conversa entre pastores, vou revelar isso aqui para vocês. Nem sei se podia. Mas às vezes a gente vai fazer reunião com o Ministério de Missões. E você percebeu que a gente não anuncia que vai ter culto de missões? Você não viu uma postagem, nós não colocou nada. Porque quando a gente fala que é culto de missões, as pessoas não vêm à igreja. Vai subir um pastor com a camisa da África lá, e eles vão ficar falando, pedindo dinheiro para ajudar não sei quem, um povo que eu não conheço, um povo que não vai me dar futuro, não vai me dar retorno, não vai dar nada. É claro que, às vezes a gente não fala, mas lá no fundinho a gente pensa. Porque culto de missões não atrai. Por que culto de missões não atrai? Porque missões não é sobre receber nada. É sobre dar. É sobre ir. É sobre entregar. E infelizmente nós vivemos um tempo onde nós queremos que alguém venha, que alguém entregue, que alguém dê. E aí não atrai, mas o Senhor, Ele quer realmente entregar algo para nós nessa manhã. Só que aquilo que o Senhor quer entregar não ficará em nós, aquilo será transportado para outros. Então olhe para mim, missões não é um programa. Missões não é um departamento. Missões não é um ministério. Missões é a essência da igreja. Você consegue entender isso comigo? Missões não é um ministério, não é um departamento, não é uma salinha, não é esse pessoal que está aqui organizando o culto, não. Esse ministério de missões que você vê trabalhando aqui, a Aline, a Neia, a missionária Neide e tantas outras, esse pessoal que você vê se organizando aqui, eles não são nada mais do que uma plataforma para administrar os recursos que vão chegando na igreja e administrar as ações que vão acontecendo. Mas preste atenção numa coisa, missões é a essência da igreja. Não importa o ministério que você participa, não importa se você é evangelista, se você é pastor, se você é intercessor, ou se você é um membro que vem todo domingo, senta e vai embora. Não importa quem é ou o que você faz, missões é a nossa essência. Quando o Senhor nos chama para ser discípulo, para ser filho de Deus, Ele nos chama para ser missionários, porque missionário é quem cumpre uma missão, e a nossa missão é carregar, compartilhar uma mensagem. Missões é a essência da igreja, amém? E a minha pergunta para nós é: como nós temos nos relacionado com missões? Como nós temos nos relacionado com missões? Missões para nós tem sido um cofrinho que a gente pega e leva e traz para a igreja, e às vezes leva e não devolve. Missões é participar de um programa? O que é missões para nós? Como que nós temos nos relacionado com isso? Pastor, por que nós, está ali bem grande, ó. Por que fazer missões? Eu quero biblicamente, nesses 10 minutos que me restam, eu quero biblicamente tentar mostrar para você por que nós devemos fazer missões. Primeiro,
Por que que nós devemos fazer missões? Porque é uma ordem de Jesus. Por quê? Porque é uma ordem de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 18, Vitor, põe lá para nós. Mateus 28, 18. Diz assim, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Põe o 19 também. Isso. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Portanto, ide e batize as pessoas. Portanto, ide e proclame o Evangelho. Portanto, ide. Por que que nós fazemos missões? Porque é uma ordem de Jesus. E quando nós obedecemos, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Quando Jesus sobe ao céu, ele é claro. Jesus não escondeu, não tem segredo. Não tem um segredo, não tem um drive, não tem uma chave, não tem nada. Jesus é totalmente claro. O que é para fazer, Jesus? Ir e pregar o Evangelho. Ser testemunha aonde você for. Ser testemunha. Diga comigo assim, ser testemunha. O que é ser testemunha? É você falar fielmente aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você sentiu, aquilo que você presenciou. Quantos foram encontrados por Jesus aqui nessa manhã? Sabe como é que você vai ser testemunha? Falando aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você sentiu, aquilo que aconteceu na sua vida. Não precisa fazer CTBAN para ser testemunha de Cristo. Não precisa ser líder para ser testemunha de Cristo. Não precisa nada disso. Por que eu preciso, pastor, para ser uma testemunha? Ter sido encontrado por Cristo. E ter encontrado Cristo. Então, por que que nós fazemos missões? Porque é uma ordem. Ignorar missões é desobedecer a palavra de Deus. Nós podemos ver uma família como essa que o pastor Antônio trouxe aqui agora de manhã, e a gente pode virar as costas, ir embora e não fazer nada, mas nós estamos ignorando aquilo que a palavra de Deus diz, nós estamos desobedecendo o que é fazer missões. Ser cristão implica em viver de acordo com os valores do reino de Deus, e um dos valores do reino de Deus é alcançar todas as pessoas que ainda não foram alcançadas. Por que que nós fazemos missões? Porque é uma ordem. E a pergunta que eu tenho é, nós estamos cumprindo a missão? Ou negligenciando aquilo que o Senhor tem nos chamado? Dentro de teologia nós temos algo chamado de Missio Dei. Os seminaristas agora chegam a arrepiar nessa hora. O que é Missio Dei? A missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Reconciliar o homem consigo mesmo. O homem pecou e está distante de Deus. Qual é a missão de Deus? Reconciliar o homem consigo mesmo. Se revelar ao homem em todos os tempos, em todas as épocas. Essa é a missão de Deus, resumindo. Pastor, se essa é a missão, o que é missões? Missões é aquilo que o homem faz, as ações do homem, da igreja, para cumprir a missão de Deus. Nós acabamos que nós nos tornamos parceiros do Senhor na sua missão. É por isso que de vez em quando a gente fala aqui, quem quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo? Deus está cumprindo a sua missão, e Deus está nos chamando para fazer missões, junto com Ele. Amém? Por que que nós fazemos missões? Porque é uma ordem. Segundo, por que que nós fazemos missões? Porque o mundo precisa de salvação. Diga comigo, o mundo precisa de salvação. Olha o que diz Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão longe do Senhor. Por que que nós fazemos missões? Porque o mundo precisa de salvação. Quem precisava de salvação aqui? Você já parou para pensar quem alcançou você? Não, pastor, mas quem me alcançou foi Jesus. Eu sei, irmão, mas Deus usou alguém para alcançar você. Já parou para pensar quem foi a pessoa que Deus usou para alcançar você? Talvez você tenha passado na rua, achado um folhetinho desse que a missionária Neide mostrou, e você veio para a igreja sozinho, amém. Mas não é
Não é usual, isso é exceção. Na maioria das vezes Deus usou alguém para pregar o evangelho para você e você veio para a igreja. E nós estávamos distantes, nós carecíamos da glória de Deus, nós precisávamos de salvação. Por que nós fazemos missões? Porque o mundo precisa de salvação. Existem milhões de pessoas ao redor do mundo esperando que você fale. Pastor, mas eu não vou pelo mundo. Mas você vai orar, você vai ofertar, você vai apoiar. Só que Rio Verde faz parte do mundo. Existem muitas pessoas andando com você diariamente que precisam ouvir falar de Jesus. Existem pessoas do seu lado, na faculdade, no trabalho, em casa, que precisam ouvir falar de Jesus. E agora eu vou além, pastor Antônio. Existe uma outra preocupação nossa, que tem um monte de gente dentro de igreja que também não conhece Jesus. Conhecer um outro Jesus, conhecer um outro evangelho. Criaram um Deus à sua forma e à sua semelhança. É uma coisa totalmente esquisita. E agora nós também estamos precisando evangelizar os crentes. Existe muita gente esperando que você diga sim para o seu chamado como cristão. E esse chamado como cristão não precisa de nenhum profeta te chamar aqui na frente, te dar uma palavra de revelação, não. A Bíblia já revelou que o mundo precisa de salvação e que Jesus está contando com você. Amém? Todos pecaram, o mundo precisa de salvação. Então fazer missões é levar a única mensagem que pode salvar. Diga comigo, fazer missões é levar a única mensagem que pode salvar. Gente, tem um monte de gente por aí pregando um monte de coisa, ensinando um monte de coisa, palestrando um monte de coisa, e tem um monte de coisa boa sim, mas a única mensagem que pode salvar é o evangelho. Tem muitas mensagens por aí, mas a única que dá salvação é o evangelho, que fala da fé em Jesus. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: por que nós fazemos missões? Porque o mundo precisa de salvação, é o amor aos perdidos. E nós temos amado o suficiente para compartilhar o evangelho com os perdidos? Nós temos amado o suficiente para pregar o evangelho aos perdidos? Ou nós temos vivido a nossa vida e cada um cuida do seu? Por que nós fazemos missões? E aqui eu entro no nosso último ponto. Terceiro, porque o Espírito Santo nos capacita. Diga comigo, o Espírito Santo nos capacita, Ele nos dá poder para a missão. Então veja bem, por que nós fazemos missões? Porque é uma ordem de Jesus. Por que nós fazemos missões? Porque o mundo precisa de salvação. Por que nós fazemos missões? Porque o Espírito Santo está derramando poder sobre nós, nos capacitando. Olha o que diz, vamos a um outro texto, né? Atos capítulo 4:31. Atos 4:31 diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo nesse texto? A igreja começou a ser perseguida. Aquilo que era um pequeno movimento se tornou um grande movimento. Aquilo que era coisa de algumas pessoas agora são milhares e milhares de pessoas. Os apóstolos, os discípulos começam a ser perseguidos. As autoridades estão falando assim, ó, para de falar desse Jesus, nós não queremos saber disso. Para de falar desse Deus aí que para nós isso não existe. Ó, vocês estão causando muito tumulto, quieta, ó, para com isso. E aí então os discípulos começam a ser presos, começam a ser acusados. E aí o que a igreja faz? Começa a orar. Quem muito ora, muito faz missões. Diga comigo, quem muito ora, muito faz missões. Quem muito ora, muito contribui. E quem ora, também vai. Por que eu estou falando isso? Porque eu perguntei aqui no início, como que a gente tem se relacionado com missões? Ai, pastor, eu tenho orado como o senhor nunca imagina. O que mais, irmão? Não, tem só orado.
Quem ora faz missões, quem ora contribui, quem ora também vai. E aí o que a igreja está fazendo em Atos 4:31? Está orando, e a Bíblia diz então que de repente aquele lugar estremeceu, aconteceu um terremoto ali. Eles foram cheios do poder do Espírito Santo. E o que eles fazem depois? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus quer tremer esse lugar, aleluia. Deus quer encher a nossa vida, aleluia, para que a gente possa anunciar a sua palavra com ousadia. Pastor, mas vão mandar nós calar a boca, vão mandar nós parar de fazer isso, vão nos incomodar, vão nos acusar, vão nos prender. E aí a gente continua orando para Deus estremecer e nos dar coragem para continuar anunciando. Amém. Você crê nisso? Eu creio. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Por que nós fazemos missões? Porque o Espírito Santo está nos dando poder para a missão, o Espírito Santo está nos capacitando. É isso que Ele quer fazer conosco. Então, Jesus aqui fala sobre Atos 1:8, né? E a gente vai percebendo então que quando o Espírito Santo derrama, enche, capacita, a gente entende que missões não é feito na nossa força, missões não é feito na nossa capacidade, missões não é feita com a nossa inteligência, missões é feita no poder do Espírito Santo. Missões é feito no poder do Espírito Santo. A gente fica olhando a história dos missionários que chegaram ao Brasil, algumas centenas de anos atrás. O primeiro missionário batista, pastor Antônio, quando chegou no Brasil em 1860, ele está vindo da África para voltar para os Estados Unidos. Ele chega no Brasil e está com problema de saúde. Chega no Brasil, é um clima mais tropical, ele fala assim, aqui eu vou me curar e vou fazer missões. Não aguentou a pressão não. Ficou mais doente, a perseguição estava intensa, e ele vai embora. Volta para os Estados Unidos. Quando os próximos missionários batistas vão chegar em 1881, 20 anos depois, aí é sim que a obra batista continua no Brasil. Mas foram 20 anos esperando alguém vir. Por quê? Porque não é fácil, não é simples. Só que todos aqueles que vieram depois disso também vieram no poder do Espírito Santo. Se nós estamos aqui hoje falando, pregando, orando, clamando, é porque alguém um dia acreditou, eu vou pregar no poder do Espírito Santo, e não há nada que vá nos impedir. Por que nós fazemos missões? Porque o Espírito Santo está nos capacitando para isso. Eu sei que às vezes dá medo, eu sei que às vezes dá vergonha, eu sei que às vezes a gente se sente impedido, às vezes a gente se sente pequeno, eu sei que às vezes a gente não se sente capacitado, mas não é no nosso poder, não é na nossa força, é no Espírito Santo. Deus te plantou aonde te plantou para que você seja um missionário naquele lugar. Sabe as pessoas que estão ao seu redor todos os dias? Pois é, Deus quer salvar essas pessoas. Agora eu ouvi uma coisa que o pastor Antônio falou há muitos anos atrás, que eu não sei nem se ele lembra. O problema do senhor ficar aqui é que a gente fica usando o senhor de exemplo, né? Mas num desses cultos de missões, eu já nem sei mais quando, porque nós já fizemos muitos, ele estava falando sobre oferta, sobre ofertar em missões. E aí ele falou assim, olha, oferte em missões, porque você vai ajudar alguém a salvar vidas do outro lado do mundo. E Deus vai levantar alguém aqui para salvar a sua família. Aquilo foi, puxa. Porque às vezes o profeta de casa não faz muita coisa, não faz milagre. Mas quando você está ofertando, incentivando, apoiando, orando, enviando às vezes recurso para outro lugar, para que vidas sejam salvas, Deus levanta um anjo dele aqui para pregar o evangelho para a sua família, para pregar o evangelho para os seus amigos, e aquelas pessoas têm um encontro com Jesus. Olha só, nunca esqueci disso. Por que nós fazemos missões? Porque o Espírito Santo está
nos enchendo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês: nós estamos confiando na força e no poder do Espírito Santo para cumprir a missão? Será que nós estamos confiando na força do Espírito Santo para fazer missões? Nós precisamos mudar a nossa ótica em relação a isso. Nós precisamos, o meu apelo e a minha oração, e aqui eu encerro, é para que a gente entenda que missões não é um departamento, missões não é um programa, missões é a essência da igreja. E a minha oração é para que a gente se envolva nisso cada dia mais. A minha oração é para que na totalidade da igreja todo mundo seja um missionário, seja indo para o outro lado do mundo ou para o outro lado da rua, seja contribuindo com muito ou com pouco, com aquilo que Deus te deu, e que nós sejamos intercessores da obra missionária em todas as nações. A pergunta que eu tentei responder nessa noite é: por que nós fazemos missões? E eu tentei responder isso biblicamente para você. Por que nós fazemos missões? Porque é uma ordem. Amém? Porque o mundo precisa de salvação e porque o Espírito Santo está nos capacitando. Agora, o missionário Ney tinha até dado um tema para falar dele, né? Que até que ele venha. Aline, até que ele venha nós vamos continuar fazendo missões. Porque quando Jesus voltar não precisa mais, ele cumpriu a missão. Mas você vai fazer uma oração comigo nessa manhã e eu quero que você coloque de pé. Até que ele venha, nós vamos fazer missões. Ele quem, pastor? Jesus. Até que Jesus venha, até que Jesus volte, nós faremos missões. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.